Entre a ansiedade com o futuro, que muitas vezes é incerto aos nossos olhos, e o sentimento de culpa ou até lembranças saudosas que nos prendem ao passado, nós somos chamados a viver cada dia uma vida plena. Nós somos chamados a viver o hoje, honrando nosso Deus com as nossas atitudes e com o nosso coração. E por isso nós precisamos saber: e agora? Eu sou o Matheus e hoje eu quero começar com vocês uma série de vídeos falando sobre um tema muito importante que tem sido muito ministrado ao meu coração. Como vocês já puderam ver na introdução, eu quero falar sobre o hoje. Nessa série de poucos vídeos eu vou abordar com vocês atitudes práticas que nós podemos tomar para que a gente possa viver de forma excelente esse processo que estamos passando e que vamos passar pelo resto da nossa vida. E para dar o start, eu quero falar sobre entrega. Vou dividir isso em dois vídeos. Primeiro, nós vamos falar sobre a culpa e a relação que ela tem com a entrega. E depois, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a ansiedade que nos toma de forma cabulosa e como isso também está relacionado à entrega que nós temos que ter. Entrega diante de Deus para que a gente possa viver uma vida plena hoje. Vamos lá, vamos começar. O sentimento de culpa é um dos principais motivos, e eu arrisco dizer, na verdade, que é o principal motivo que nos prende ao passado. Geralmente está relacionado, a alguma coisa que nós fizemos, alguma falta, algum pecado, alguma coisa que aconteceu que a gente não consegue, se eu posso dizer assim, se libertar. É como se isso estivesse sempre nos prendendo, e o diabo, ele usa disso. E a nossa própria mente, na verdade, vem falando mentiras para nós e não nos deixam nos libertar desse sentimento de culpa. A gente sempre fica preso nele. Eu estava assistindo ontem mesmo Doutor Estranho, eu amo filmes da Marvel. Tava assistindo Doutor Estranho e tem uma cena que ele encontra o vilão e ele começa a correr que nem louco. E o vilão faz uma mágica lá e ele começa a correr, tem uma esteira no chão dele, assim, ele não consegue andar, parece que não tá dando nada, e o vilão tá chegando, ele não consegue, e como uma imagem ilustrativa, é bem isso que acontece. A gente tenta correr e tenta ir seguir pro nosso futuro, A gente tenta se libertar disso, mas a gente não consegue. Por quê? Porque o diabo e a nossa mente, eles começam a acusar a gente, acusar as atitudes que nós já fizemos, que nós já recebemos perdão, e a gente começa a acreditar nisso, e a gente não consegue nem viver o presente, e muito menos, se a gente não vive o presente, a gente não vai chegar no futuro. Claro, a gente vai chegar cronologicamente, mas entende o que eu estou dizendo? Um futuro preparado, os planos futuros, quando a gente fica preso no passado, a gente não vive o que a gente poderia viver, porque a gente está preso em coisas que já se passaram. O que eu posso dizer é que eu mesmo já me vi preso nisso. Teve um momento na minha vida em que, mesmo que eu dissesse que sim, eu acreditava que havia perdão para mim, eu de verdade não acreditava. Lá no fundo, as mentiras eram contadas para mim, a minha mente não me deixava decidir viver o hoje. Eu continuava acreditando nessas mentiras, eu não acreditava que tinha perdão para mim, eu não acreditava que se eu permanecesse agora, tudo poderia ser diferente e eu podia viver aquele chamado, aquelas promessas que Deus já tinha para mim. Para mim tinha acabado. Por que não? Porque eu errei, porque aconteceu isso. Mas na verdade, já tinha sido derramado perdão sobre a minha vida. E quando eu entreguei, foi a melhor coisa, Eu comecei a viver plenamente, eu comecei a viver livre, liberto de todas essas amarras, e as feridas foram curadas. Pude perdoar a mim mesmo, pude perdoar pessoas, porque eu comecei a entender que perdão foi derramado. Eu não estou falando que não tem consequência para o nosso pecado. A gente vai sim passar por processos, a gente vai ter que ser tratado no nosso íntimo, porque os nossos pecados têm consequências. Mas a gente não pode querer anular o perdão de Deus. A gente não pode esquecer que o perdão já foi derramado, que Ele morreu na cruz por nós e morreu na cruz por você. Não importa o que aconteceu, se você se derramar diante de Deus, há restauração. Lá em 1 João a gente lê que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele vai perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Lá em Atos 3,19,
A gente vê que quando há arrependimento, mudança de atitudes, um realinhamento da nossa vida, não há mais condenação, não há mais acusação, mas um tempo de refrigério que vem pela presença do Senhor. E eu tô aqui falando para você, para entregar esse sentimento que te prende ao passado, coisas que já foram tratadas ou que estão sendo tratadas, que continuam te prendendo ali, continuam não te deixando viver o hoje e muito menos prosseguir para o futuro. Mas eu sei o quão difícil é. É muito difícil. Mas eu sei também que é a melhor escolha. Porque pode parecer que viver no passado é melhor. Como se a gente, não, eu tô sofrendo aqui e eu tô sofrendo a acusação da minha mente e eu não tô vivendo as coisas que Deus tem para mim porque eu mereço. E realmente, se a gente for pensar, a gente não merece a graça de Deus. É o que está escrito, a gente não merece. É um favor imerecido, por isso é a graça. Mas quando o perdão é derramado, a gente pode viver uma nova vida. Por mais que possa parecer que a melhor escolha é viver preso ao passado, porque, eu tô sofrendo, mas eu mereço. Porque agora eu perdi a minha chance. Você não perdeu a sua chance. Você pode viver coisas lindas e maravilhosas na presença de Deus. O que você precisa fazer? Se você ainda não se arrependeu, se arrependa. Se você se arrependeu, mas ainda tem esse sentimento que te prende, quando você quer fazer algo, quando você quer agir, servir em algum ministério, ou quando você vem na presença de Deus e isso te trava, ore todos os dias entregando isso para Deus. Essa é a proposta que eu faço aqui nesse vídeo para vocês. Entreguem todo o sentimento de culpa para Deus e você vai poder viver o hoje de forma plena. Não vai ter mais nada te prendendo no passado. Seu presente vai ser vivido de forma excelente e o seu futuro, é brilhante. O que Deus tem preparado para você continua ali. Quando você se arrepende, você decide permanecer e voltar aos caminhos de Deus, você pode viver tudo que Ele tem preparado para você. Entenda isso, o perdão já foi dado. E uma vida de entrega de todo sentimento de culpa, de tudo aquilo que te prende ao passado diante do altar de Deus, é uma vida de liberdade, é uma vida maravilhosa. Então é isso que eu quero deixar para você. Entregue toda a culpa para Deus diante do altar dele. Ele é fiel e justo. Ele vai restaurar, vai trazer um novo tempo de refrigério pela presença dele na tua alma. Deus te abençoe. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série de alguns episódios que a gente vai falar sobre como viver o hoje, atitudes práticas, coisa rápida, coisa direta. Eu quero te abençoar com o que eu tô falando aqui e de alguma forma te ajudar a viver o hoje de forma excelente, viver para Deus de forma maravilhosa. Não deixa de se inscrever, não deixa de me seguir e Deus te abençoe. Até!